Olá a todos, bem-vindos a mais um Osteotalks. Desta vez vamos estar aqui reunidos com três convidadas. O título deste podcast, desta Osteotalk, é Covid longa e encefalomielite miálgica, fadiga crónica, o corpo em alerta permanente. Os nossos convidados são a enfermeira Manuela Santos, presidente da direção em movimento, presidente da associação, presidente da direção da associação, peço desculpa, a Associação em Movimento para a Consciencialização sobre a Encefalomielite Miálgica, barra Síndrome da Fadiga Crónica e Covid longa. Portanto, a associação chama-se Associação em Movimento para a Consciencialização sobre a IM, ou EM, Síndrome da Fadiga Crónica também conhecida, e Covid longa. Vamos estar reunidos também com a doutora Patrícia Pinto, vice-presidente da direção da mesma associação e médica reumatologista, e com a doutora Vânia Ribeiro, enfermeira especialista em reabilitação, que terminou agora o seu mestrado com o título da tese A Gestão de Energia na Pessoa com Encefalomielite Miálgica. Então, eu começava por si, doutora, a enfermeira Manuela Santos, a presidente da direção desta associação, de louvar. Eu, aliás, vou pôr todas as referências, tanto bibliográficas, a alguns papers que eu tive a estudar e a ler, como a própria link do site da associação, vou pôr tudo nas referências quando divulgar nas redes sociais. E começo por si, enfermeira Manuela Santos. Quer falar um bocadinho desta associação? Quando é que surgiu? Quais são os seus objetivos principais? Quais são as suas ações? E obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado, eu. É sempre muito importante para nós podermos divulgar o trabalho da associação e, acima de tudo, divulgar esta patologia ainda muito pouco reconhecida em Portugal. Então, a associação surge de uma necessidade pessoal. O meu filho mais novo, há 4 anos atrás, desenvolveu um quadro de encefalomielite miálgica. Na altura, quando o quadro se instalou, não houve capacidade de diagnóstico médico, foram 5 meses à procura de um diagnóstico e sempre a encaminhá-lo para a psiquiatria, que seria algum transtorno psiquiátrico, porque os exames que ele fazia davam todos normais. Até que ao fim de 5 meses consegui um diagnóstico com o fisiatra português, do CRN do Norte, e porque ele acompanhou muitos doentes com long Covid e teve necessidade de, certamente, comunicar com médicos no estrangeiro para perceber isto melhor e ficou a conhecer a doença. E, portanto, ao fim de 5 meses, por um acaso, nas mãos desse médico fisiatra, o meu filho Miguel teve diagnóstico. Foi uma boa notícia. Passou-me para a mão as guidelines de Nice, porque em Inglaterra, Nice já tem guidelines para o diagnóstico e tratamento da doença, há algum tempo, e foram mais de 80 páginas para ler e decifrar sozinha como enfermeira, e foi muito bom ter um diagnóstico, mas foi um pesadelo perceber que não havia solução, nem havia resposta em Portugal para esta patologia. Passado algum tempo e como um dos sintomas principais do Miguel era a dor, pedi ajuda à doutora Patrícia Pinto, que trabalho com ela no Hospital de Gaia, que prontamente começou a seguir o Miguel e ela também a explorar esta patologia. E percebemos, porque a doutora Patrícia Pinto trabalha no Hospital de Gaia comigo, a enfermeira Vânia foi minha colega de trabalho até há bem pouco tempo, e portanto consegui, num núcleo de amigos e profissionais de saúde, organizar uma associação, porque efetivamente em Portugal, até à data do meu filho ter diagnóstico, em Portugal não se falava em encefalomielite miálgica. Embora já houvesse uma associação em Portugal que tenha no nome, que o objetivo também é desenvolver atividades para estes doentes, há uma dificuldade muito grande e por isso é que não havia trabalho específico feito em Portugal, porque estes doentes têm uma qualidade de vida péssima e o associativismo exige muito trabalho, muita energia e muita dedicação que estes doentes não têm. Normalmente as associações são feitas por doentes. Doentes com encefalomielite miálgica não têm energia para levar a cabo atividades associativas. A vantagem desta associação é que na direção, no núcleo duro, não estão pessoas doentes, estão profissionais de saúde e mães de jovens com a doença. E, portanto, temos aqui mais alguma capacidade de trabalho. E é assim que surge a Em Movimento há 2 anos atrás. Desde logo, o objetivo principal neste momento é fazer a divulgação da doença em Portugal e, portanto, mais uma vez, obrigada, porque passa a ser mais um meio de comunicação para a sociedade e os profissionais de saúde e fazer pressão junto dos órgãos decisores para que efetivamente em Portugal surjam
guidelines de diagnóstico da doença, seja reconhecida como uma doença incapacitante, etc, etc, porque há imenso trabalho a fazer que em Portugal estamos a começar literalmente do zero. Até agora, o nosso foco tem sido esse, em termos de atividades. Já organizamos um primeiro congresso este ano para profissionais de saúde e, entretanto, temos tido uma atuação mais porta a porta, ou seja, reuniões em centros de saúde, reuniões em serviços, participação em outros congressos médicos, quer com a presença da associação, quer com a apresentação, como já foi o caso da enfermeira Vânia, da doutora Patrícia, em congressos da especialidade. E a verdade é que aos bocadinhos já temos algum trabalho feito. Dizer-lhe que neste momento temos um grupo do WhatsApp com mais de 40 doentes com a doença e Uhum. que muitos deles tiveram o diagnóstico porque viram-nos nas redes sociais, viram-nos na televisão, também já tivemos a oportunidade de ir à televisão, e contactaram-nos, conseguiram ter diagnóstico, portanto foram encaminhados para poderem ter um diagnóstico e infelizmente, embora não tenhamos nada de muito importante a oferecer, cada vez que alguém tem um diagnóstico, ainda hoje mais uma doente nos contactou a dizer que finalmente teve um diagnóstico, é extremamente libertador. E, portanto, neste momento, assim muito resumido, é este o trabalho que em 2 anos já temos feito e com a consciência que ainda estamos só a começar. E muito obrigado pela excelente resposta e pela iniciativa e por tudo isso. Boa. Eu de facto conhecia nas redes sociais, foi assim que a conheci, e depois você emana essa energia, essa força, não é? E essa crença e esse profissionalismo, e por isso isso transmite-se cá para fora, não é? E foi assim que eu também entrei em contato consigo. Já lá vamos, depois no final do podcast falamos sobre isso. Perguntava, se calhar agora a doutora Patrícia Pinto, para nos falar um bocadinho desta, porque a fadiga crónica, o síndrome da fadiga crónica e a encefalomielite miálgica já é um nome antigo, mas começou-se a ouvir falar mais destas coisas, sobretudo depois da Covid, ahm, que nos apareceu assim e mudou a vida toda, mas depois os efeitos da Covid e a Covid longa e os efeitos desta coisa toda, a inflamação persistente, estas complicações muito cardiovasculares e muitos sistemas que aconteciam por uma inflamação que não era regulada, era completamente desregulada, e começou-se a ouvir falar mais sobre estas doenças. Consegue-nos explicar assim, tendo em conta que o podcast é para profissionais de saúde, mas eventualmente a maioria são osteopatas, são fisioterapeutas, assim distinguir, mas também temos pessoas no geral, mas distinguir se há uma distinção entre a encefalomielite miálgica e a fadiga crónica ou são a mesma identidade. É só fadiga crónica o nome mais fácil para dizer. E depois quais são as semelhanças e diferenças se as há naquilo que é a Covid longa ou a terminologia da Covid longa? Quais são assim as semelhanças, as diferenças mais no seu conceito, na sua biologia também, nos seus mecanismos? Obrigado. Bom, obrigada pela iniciativa e obrigada também por nos dar a oportunidade de nós chegarmos a mais profissionais de saúde, não é? Como a Manuela disse, isto também é um dos nossos principais focos. Mas remetendo às duas questões que me fez, síndrome da fadiga crónica é uma doença que está descrita na literatura há mais de séculos, mais de 2 séculos. E era esta a denominação que nós usávamos, ou que se foi utilizada até se passar para a denominação mais conhecida atualmente de encefalomielite miálgica. Portanto, na realidade, eles representam a mesma entidade clínica, têm uma diferente caracterização, têm um nome diferente, porque também conhecemos mais os mecanismos fisiopatológicos que estão associados à doença e, portanto, fazia sentido introduzir o foco da mielite ou da IT como um processo inflamatório associado. A fadiga crónica em si, nos últimos 200 anos, teve várias denominações e estão muito associadas a situações de surtos endémicos, na realidade, após infecções virais. E daí, também com esta infecção viral que tivemos, que foi o SARS-CoV-2, tivemos também um maior número de casos e, portanto, de certa forma, a infecção Covid veio chamar mais a atenção desta patologia e também permitiu, de certa forma, haver mais investigação e continua nesse sentido, porque nós continuamos a ter novos doentes com Covid longo, não com a quantidade, isto é, não com o volume que tivemos, de facto, no período pandémico, mas continuamos a ter muitas infecções Covid e, inerentemente, vamos ter doentes com fadiga crónica. Portanto,
primeira pergunta é: eles são a mesma entidade? A modificação da entidade clínica foi só por nós conhecermos melhor os mecanismos fisiopatológicos, mas podemos dizer que síndrome da fadiga crónica e encefalomielite miálgica estamos a falar da mesma doença. Assim como também os critérios que pautam o diagnóstico foram sendo modificados, são critérios de classificação, não são critérios de diagnóstico, mas que foram sendo de certa forma ajustados, mas de base nós sabemos que nestes doentes nós temos sobretudo fadiga que não recupera com a atividade, portanto com o repouso, que é uma fadiga que pode ser precipitada por um esforço físico, mas também por um esforço psicológico, uma situação de stress profissional, social, familiar, e que se associa com períodos de agravamento máximo, em que de facto há aquilo que nós chamamos de PEN, que é Post-Exertional Fatigue, em que o doente de facto fica com uma grande incapacidade, com muita dificuldade da sua recuperação, que pode demorar dias, horas, dias, meses ou nunca o doente recuperar e estar permanentemente em pé. Isto é a primeira questão. Depois, o que é que aproxima e o que é que afasta a encefalomielite miálgica do Covid longo? Primeiro, nós temos que os doentes com Covid longo são doentes que, portanto, em que há uma persistência das queixas que tiveram durante a infecção, ou mesmo agravamento das queixas que tiveram durante o período agudo da infecção, em que estas queixas permanecem por mais de 90 dias. Sendo que as queixas que permanecem com mais frequência são as complicações do envolvimento respiratório e são as queixas musculoesqueléticas. E dentro das queixas musculoesqueléticas nós temos a fadiga como a causa principal, os quadros adinâmicos, com muita adinamia, muita diminuição da força muscular, episódios também de artralgias e de artrite, que são habitualmente mais transitórios e que acabam por ter características em tudo semelhantes àquilo que são os critérios de classificação da encefalomielite miálgica. Qual é a principal diferença que nós encontramos no mundo atual? É que, ao contrário do que acontece com a encefalomielite miálgica, que é uma doença que é crónica e que habitualmente não tem um quadro de resolução, as situações de long Covid podem tendencialmente, com o tempo ou com a passagem do tempo, numa percentagem que pode ser variável e que é variável nas diferentes séries, pode haver uma melhoria do quadro clínico, enquanto que nos doentes com encefalomielite miálgica, e assumindo que não vão ter resposta terapêutica, nós não encontramos essa melhoria, não é? Pronto, depois a enfermeira Vânia falará de uma das estratégias que hoje nós sabemos mais, que tem melhor resultado, que é aprender a gerir a energia. Depois outra semelhança que nós encontramos uma semelhança que nós encontramos entre a encefalomielite miálgica e o long Covid é o fator causal, isto é, o long Covid acontece depois de uma infecção vírica, e nós temos que muitas situações de encefalomielite miálgica também surgiram e foram diagnosticadas, e há vários surtos descritos ao longo dos séculos após infecções pandémicas semelhantes que ocorreram no início do século, e depois algumas infecções pandémicas localizadas, algumas são muito conhecidas, americanas, na Austrália, mesmo na Europa, e que acabaram por se associar a estas manifestações. Depois, o que é que encontramos também de semelhança é que parecem ser ambas duas doenças sistémicas. Quando dizemos doenças sistémicas, são doenças que não só que têm um caráter de envolvimento de vários órgãos. Isto acontece com o long Covid, em que as pessoas podiam ter um envolvimento semelhante ao de uma infecção viral comum, como também podiam ter, sem que houvesse sem que se consiga definir com clareza quais são os critérios, podiam ter um envolvimento sistémico, pulmonar, tromboembólico, cardíaco e de todos os sistemas, neurológico, gastrointestinal, que vou dizendo por ordem de menor frequência, e obviamente também com o envolvimento musculoesquelético. Isto também acontece na encefalomielite miálgica. A doença não é só uma doença que afete
isto é, o doente não tem só compromisso da parte musculoesquelética com a fadiga, como também pode ter envolvimento do ponto de vista neurológico com o envolvimento do sistema nervoso autónomo, portanto, com a disfunção autonómica, como tem um compromisso do ponto de vista cerebral, como tem um compromisso do sono, como pode ter outras queixas do foro gastrointestinal respiratório, mas sempre num contexto de desautonomia. Portanto, isto também aproxima as duas patologias. Um, e basicamente o que nós encontramos em termos de outra aproximação são as populações, isto é, nós podemos ter encefalomielite miálgica em todas as populações, nós temos jovens, não é? Temos crianças, temos adolescentes, habitualmente não são crianças, isto é, não temos nenhum caso, nós, que eu siga, não é? E que a associação lhes tenha sido relatada com crianças com menos de 8 anos, mas temos crianças a partir dessa idade. E isso também acontece com o long Covid. Isto é, o long Covid tivemos Covid, infecções Covid desde bebés até aos 100 anos, mas efetivamente os casos conhecidos de Covid são habitualmente em pessoas de adultos jovens e adolescentes, ou então depois um segundo grupo etário em pessoas com mais de 50 anos. Isto também acaba por ser aquele grupo que nós temos mais prevalente da encefalomielite miálgica, que é adolescentes e adultos jovens, e depois pessoas um pouco mais idosas, isto é, não muito idosas, portanto, acima dos 50 anos. Portanto, em termos de distribuição demográfica, eles também se aproximam. Perguntaria-me, e seria interessante dizer, são a mesma doença ou não são? Na minha humilde opinião, eles não são a mesma doença, podem ter um comportamento semelhante, têm um fator desencadeador semelhante, mas depois, em termos de prognóstico, apesar de tudo, o long Covid parece ter um pouco melhor prognóstico do que têm os doentes com encefalomielite miálgica. Claro que na encefalomielite miálgica nós também os graduamos, ou nós classificamos em três grandes tipos, ligeiros, moderados e graves, e o mesmo podemos ter em relação ao long Covid. Estou certa que mesmo dentro de nós profissionais de saúde, houve muitos de nós que ficamos com alguma sequela, não dizemos que é long Covid, mas há pessoas que não recuperaram do ponto de vista do sono, há pessoas que mantiveram e continuam a ter-se muita fadiga, muito cansaço, muitas faleias, menor resistência ao esforço e acabam por não valorizar ou não dar a devida atenção e não ter essa classificação, porque de facto podem ser formas mais ligeiras, até formas muito graves, como também nós já temos conhecimento, em que os doentes não conseguem fazer mais do que viver entre a cama e o sofá e com ajuda para todas as suas tarefas. Portanto, isto também aproxima, de certa forma, também temos estas características, quer no longo Covid, quer nos doentes com encefalomielite miálgica. E assim, para não alargar, porque isto daria para falarmos muitas horas, mas na realidade são estes assim os principais focos. De certa forma, o long Covid veio ajudar a encefalomielite miálgica a ter mais visibilidade, é mais fácil chamar a atenção dos nossos políticos e dos nossos representantes, não é? Do ponto de vista da saúde, quando nós falamos de long Covid, do que a encefalomielite miálgica, e de certa forma as duas doenças caminham no mesmo conjunto no sentido de descobrirem e de ter mais validação científica em diferentes áreas. E claro, e com isso surgem mais projetos, como é o caso da enfermeira Vânia, que é um projeto que a nós nos dá muito orgulho o facto dela ter este desempenho, mas também na realidade, no fundo, há mais pessoas a investigar e quando há mais pessoas a investigar também temos mais novidades em termos de terapêuticas e de opções de tratamento. Não sei se respondi, eu às vezes, quando começo a falar, ando de trás para a frente, mas de certa forma Doutora, olha, ficávamos aqui a noite toda porque à medida que você ia falando eu ia tendo mais perguntas e depois eu deixei a falar porque eu também falo pelos cotovelos e às tantas ficávamos aqui. Mas é engraçado que a minha a primeira frase da pergunta era estas doenças são muitas vezes descritas como invisíveis. Eu já não sei quando é que se tirei isto até do vosso site ou de outra leitura que eu fiz, mas é esta. A invisibilidade destas doenças faz com que. E a visibilidade agora da Covid longa, depois dos transtornos todos que causou, no fundo vem ajudar a isto. Deixe-me só, se calhar, continuar consigo, doutora, mas fazendo um sumário daquilo que disse e acrescentando também alguns pauzinhos a ver se concorda com esta ideia.
E falarmos um bocadinho só mais destes mecanismos. Há um conceito que eu acho interessantíssimo, o conceito da expossoma, o impacto que tem no nosso sistema, o nosso meio externo, o nosso meio ambiente, e que estamos em permanente contacto com milhares de patogénios, com stress físico, stress emocional, com toxicidade, com comorbilidades, e tudo isto tem transtornos internos, e cada um dos sistemas gera isto, ou vários sistemas gera isto conforme conseguem, mas há aqui um dia em que a gota d'água, enfim, faz verter a restante água do copo num copo cheio, e dá aqui um problema mais sistémico. Podemos, assim, em termos de sumários, e porque estas doenças têm muito em comum, a ideia de que. Acho engraçada a ideia da encefalomielite. Porque é que foram buscar o nome encefalomielite? Qual é a evidência que eventualmente afetará mais o encéfalo, não é? O sistema nervoso central? Se tem a ver com a desregulação autoimune, com a desregulação do eixo hipotálamo pituitária adrenal, com a desregulação, no fundo, neuroimune, com alguma ativação que possa haver das Endocrino. astrocitos, das células gliais, das microglias, que também de por aí, com a desregulação eventualmente endotelial. Falou há bocadinho destes fatores de microtrombos que vão surgindo, e eventualmente hipertrombina também. A ideia do eixo cérebro-intestino também é uma área muito interessante, muito falada nesta expossoma, Microbioma, sim. o desbioma intestinal. Um, eu às vezes vou falando em inglês e português, peço desculpa. Disbiose intestinal, sorry. Estava aqui a juntar duas palavras. Então podemos dizer que tudo isto está envolvido também na encefalomielite miálgica, fadiga crónica, Covid longa, são todos estes temas, e daí dizermos que é multissistémico, e porque no fundo perpetua uma. Ou seja, aquilo que dá a ideia é que estes ataques permanentes, ou este estado permanente em sensação de ataque, em alerta, a combater estes fatores de stress, seja por virais, que aparentemente na encefalomielite miálgica e na Covid longa também, por SARS-CoV-2 e por outros, Epstein-Barr e outros assim, seja por toxicidade, seja por outros fatores, mantém o sistema num alerta permanente, que leva hiperativação de interleucinas, as T6, as TNFs, interleucina 1 beta, aquelas coisas todas normais, mas esta ideia da disbiose intestinal, com aumento da permeabilidade e mantendo ali fatores inflamatórios, com esta desregulação neuroimune, esta ativação de células imunitárias, hiperativação, tem a ver com isto tudo, assim, e por isso é que estas doenças são tão. No outro dia ouvi alguém falar da doença de Lyme, onde se enquadrava também nas doenças multissistémicas, porque depois também apresenta estas muitas similaridades. Concorda com isto que eu estou a dizer, ou que há coisas que eu gostaria de. Eu concordo, mas o que eu tenho que lhe dizer é que tudo aquilo que disse é verdade. E isso é que é a grande dificuldade desta patologia, porque na realidade nós, quando eu faço uma pesquisa bibliográfica recente, que vou fazendo com alguma regularidade, no sentido de ver qual é o mecanismo fisiopatológico que prevalece, ou é aquele que de facto é responsável por todas as manifestações de todos os doentes, nós não conseguimos encontrar essa uniformidade. E isto resulta que nós vamos encontrar publicações científicas de valor e publicadas em boas revistas e revistas de grande referência que falam do mecanismo fisiopatológico, imunológico. Portanto, não temos nenhum anticorpo conhecido, como temos para o lúpus ou para a artrite reumatoide ou para a síndrome de Sjögren, mas já temos algumas publicações de alguns anticorpos muito específicos que são feitos a título investigacional e que parecem estar mais prevalentes, e então aqui nós pensamos na doença como uma doença do foro autoimune, mas depois vamos procurar em termos de características da população linfocitária e vamos encontrar algumas discordâncias em relação aos linfócitos que estão mais prevalentes e que na realidade não são presentes em todos os nossos doentes.
Depois vamos ter o componente do microbioma, da disbiose e do papel dos agentes infecciosos como precipitadores deste quadro, na medida em que temos isso no long COVID e temos isso depois destes surtos descritos em todo o mundo e com surtos de quadros de fadiga crónica após infecções virais, assim como com o Epstein-Barr. E aqui vamos demonstrar e vamos encontrar que de facto parece haver algum papel também microbiológico no desencadear desta patologia e por aí fora, em tudo que aquilo disse, portanto, com a produção de fatores de protrombóticos e que acabam por também justificar o perfil protrombótico em algumas situações de long COVID e que não encontramos tanto na encefalomielite miálgica, mas há publicações que parecem sugerir que esses mesmos desses marcadores estão aumentados. E claramente o termo encefalomielite miálgica vem do reconhecimento de que os estudos de imagem, os estudos dinâmicos a nível cerebral mostram alterações nos doentes, mostram alterações anatómicas e funcionais a nível das células da microglia cerebral, nos doentes com encefalomielite miálgica, com alterações também a nível tronco cerebral e também com alterações do sistema nervoso autónomo. Portanto, quando nós temos uma patologia que tem várias etiologias e que, isto é, tem várias etiologias possíveis e para o qual cientificamente se encontram alterações e que não existe uma uniformidade de sintomas neles todos, não é? Porque uma coisa é nós termos um doente que tem artrite reumatoide, tem artrite e tem sempre artrite, não é? Outra coisa é termos um doente com encefalomielite miálgica que tem sempre fadiga, mas que esta fadiga se associa com desautonomia ou sem desautonomia, com cefaleias ou Hum. não, com dor ou não, com alterações do sono ou não, com alterações do foro psicológico ou não, secundárias ou primárias associadas. E, portanto, aquilo que eu costumo dizer é que quando nós temos uma doença que tem várias explicações, é porque nós ainda sejamos investigadores ou clínicos, ainda estamos um bocadinho dispersos e ainda não conseguimos encontrar uma base fisiopatológica que possa, de facto, que possa justificar todos estes sintomas, as suas interações e definirmos o perfil. Porque eu estou convencida que, em alguns anos, nós vamos ter o doente com encefalomielite miálgica tipo 1, 2 ou 3, ou com outro tipo de classificação, mediante as suas manifestações e para os quais nós vamos ajustar o tratamento. Já hoje nós fazemos isso, isto é, nós já estamos a utilizar, para além de todos os suplementos que nós fazemos e medidas não farmacológicas, dentro dos fármacos nós já temos o doente que tem mais perfil para utilizarmos a naltrexona, como Hum. também temos o doente que tem mais perfil para usar os moduladores os fármacos que são utilizados nos síndromes de hiperatividade, parece também ter resposta, como também temos os doentes que têm um perfil para utilizarmos mais os derivados dos fármacos que usamos para tratar a miastenia graves. E, portanto, esta variabilidade de perfil faz com que eu ache e que eu considere que nós hoje já podemos dividir os doentes por perfil, por idade, por sexo, por perfil, por gravidade do seu envolvimento e, de certa forma, nós, dentro das poucos recursos que temos do ponto de vista farmacológico, também ajustamos, assim como também ajustamos os suplementos, quer de minerais, quer de vitaminas que nós utilizamos e de outras moléculas em função desta resposta. Não é feita de uma forma que mais vezes as pessoas pensam, pode ser, isso é tudo empírico, vocês usam sempre os mesmos fármacos. Não é verdade. Nós ajustamos os fármacos e as vitaminas e os minerais em função do perfil e daquilo que nos parece que possa ter algum, que até à data e da nossa experiência curta, nos parece que tem melhor ou pior resposta. E por isso eu acho que esta doença é tão desafiante por isso, porque ela parece uma doença sistémica, e eu estou certa que é, eu trato muitos doentes com doenças sistémicas, e isto é o que nos parece, é um doente que está gravemente doente, né, nas formas graves, mas para o qual nós ainda não temos, ainda não conseguimos encaixar naquilo que é o principal mecanismo, e que, de certa forma, poderá depois, quando temos um mecanismo mais definido, é muito mais fácil nós criarmos um target para esse fármaco, não é? O que aconteceu, por exemplo, eu dou sempre o exemplo da artrite reumatoide, como nós tínhamos o target do fator necrose tumoral e da interleucina 6,
e dos linfócitos B, porque são produtores de autoanticorpos, então nós vamos criar fármacos que atuam nestas células e com muito resultado, não é? E isso é assim que funciona. Neste momento temos essa dificuldade porque temos várias linhas, uh, e todas elas ainda com número de doentes que são estudados reduzidos. E porquê que eu volto a falar disto? Porque durante muitos anos, e ainda hoje, ainda há muitos médicos, reumatologistas e não só reumatologistas, que reconhecem que entendem que estas doenças são quase que doenças do foro psicossomático, isto é, não são doenças, não têm uma base fisiopatológica, o que não é verdade, daí ter sido mudada a sua própria nomenclatura para passar de um síndrome de fadiga crónica para uma doença que demonstrou que há de facto um processo inflamatório com muitas publicações a mostrar isso. Ok, bom, uau. Vou passar então à doutora Vânia, e falando de terapêutica, que estávamos a falar de terapêutica, e entendendo que é aqui o papel desta integração, não é? Da medicina integrativa, olhar o paciente, o doente, como um multissistema com estas coisas todas interligadas. Falámos há bocadinho da importância do intestino, etc. E, portanto, com esta terapêutica toda que passa por uma farmacoterapêutica, com ação antiviral e outras coisas assim, mas também, como falámos do intestino, eventualmente probióticos, não sei, vou perguntar, a gestão de energia, como falava a doutora Pinto, e que eu passo a palavra à doutora Vânia, o exercício físico, os ritmos circadianos, a regulação do sono e destes estilos de vida. E imagino que seja assim, também o caminho, a integração de todos, a modulação de todos estes temas de volta à normalidade envolve, não só eventualmente uma via, mas modular estas vias. Doutora Vânia, então, o que é esta ideia da gestão de energia no paciente com encefalomielite miálgica, do ponto de vista terapêutico? Bem, para começar, realmente é como estava a dizer, o trabalho com estes doentes tem que ser mesmo com uma equipa interdisciplinar, porque realmente há aqui várias áreas que devem ser abordadas e só assim poderá existir melhor benefício para o doente. A gestão da energia entra aqui como uma estratégia preventiva do agravamento, é esse o objetivo, no sentido em que este PEM, este Post-Exertional Malaise, ou mal-estar após esforço, é um sintoma que revela a intolerância à atividade que estas pessoas têm. E como disse a doutora Patrícia Pinto, realmente esta atividade pode ser uma atividade leve, como por exemplo lavar os dentes, como pode ser uma atividade mais complexa, como por exemplo caminhar, mas que sejam uma caminhada de poucos metros. Depende muito aqui do estadio da doença de cada pessoa, mas o que é certo é que esta intervenção atua neste sentido. Tentarmos, em conjunto com a pessoa, perceber quais é que são as atividades que fazem desenvolver este PEM, esta constelação de sintomas, que é assim que nós chamamos, que é um agravamento em todos os sistemas. Podem ter náuseas, podem ter alterações de temperatura, intolerância ortostática, alterações a nível de uma série delas a nível de sensação, portanto, e nesta fase, muitas vezes do PEM, dependendo de quão grave é este PEM, pode até ser necessário, como eu dizia às vezes, às doentes hibernar, mesmo não fazer nada para tentarem recuperar ao máximo a energia, a pouca energia que têm. A analogia que muitas vezes nós fazemos com os doentes e mesmo com as pessoas que não têm esta doença, para que elas compreendam um bocadinho, é que a carga destas pessoas é quase como aquela bateria do telemóvel antigo, que demora imenso tempo a carregar e também nunca carrega na totalidade. E quando é usada, rapidamente descarrega. Por isso, o trabalho que
Na reabilitação fazemos com estas pessoas é que elas tenham um autoconhecimento muito importante, perceberem o que é que desencadeia este agravamento, como é que vamos então dividir as atividades ao longo do dia para que não haja este agravamento, como é que se vai descansar entre as atividades para não se atingir este agravamento, porque depois de entrarem na fase de PEM é difícil revertê-lo. É só mesmo depois descansar, é a única coisa que conseguem fazer. E mesmo esse descanso pode estar aqui muito implicado pelo sono, não é? Não conseguirem mesmo dormir, portanto é quase uma bola de neve. E mesmo a alimentação é bastante dificultada nesta fase, porque a digestão está dificultada, a energia está apenas para as necessidades básicas de sobrevivência, portanto, tudo aquilo que está a acrescentar, não é, está a trazer maior peso. Portanto, este é o grande objetivo e foi nessa base que foi a minha tese de mestrado, portanto, o ensino e a capacitação da pessoa para a gestão da sua energia e cada um individualmente conseguir perceber que energia é que tem, porque eu neste trabalho tinha pessoas com capacidades diferentes, algumas ainda conseguiam trabalhar a meio tempo, outras já não estavam a conseguir trabalhar, algumas conseguem desenvolver algumas atividades, como conseguiam fazer alguma caminhada, outras não conseguiam sair de casa já há uma série de meses. Portanto, depende muito de cada pessoa, é mesmo, como dizia também a doutora Patrícia, individualizar, assim como se individualiza o medicamento, também se tem que individualizar a gestão da energia em função da pessoa que temos ali à nossa frente. A questão do exercício físico, que é realmente outra grande questão aqui. As guidelines mais atuais dizem que é preciso ter muita precaução com o exercício físico, nomeadamente ele foi retirado das guidelines do NICE, precisamente porque alguns dos estudos que eram feitos com programas de exercício físico, o que acontecia era que os doentes agravavam por esta intolerância à atividade. O que acontece é que grande parte dos doentes entram num limiar anaeróbio muito mais cedo, que é uma respiração muito mais fatigante e que desgasta muito mais, e o que acontece é que com a prática da atividade do exercício físico faziam o primeiro dia, mas depois ficavam de cama uma semana, 2 semanas, 3, até conseguirem recuperar. Portanto, aquele objetivo também que existe com o exercício físico, que é com a regularidade, também não é atingido, não é? Porque a pessoa só consegue fazer uma vez e depois não consegue fazer mais, precisamente por esta intolerância à atividade. Por isso, aquilo que se propõe deve ser sempre com muita cautela e conhecendo muito bem a pessoa. Há algumas pessoas, lá está, dependendo do estadio, poderão beneficiar de algum tipo de atividade, como slow yoga, por exemplo, mas tem que ser muito adaptado à pessoa e tem que se conhecer muito bem o perfil daquele doente. Portanto, com segurança é a gestão da energia, esta sim, sabemos que melhora aqui a fadiga, não é? E a nível de funcionalidade também permite que a pessoa melhore a sua funcionalidade com maior sendo mais constante ao longo dos dias e não termos o que também pode acontecer, que é aqueles picos em que se faz tudo e depois passam semanas sem fazer nada, com perda aqui, não é, de mobilidade, e depois volta a vir aqui algum boost de energia e voltam a querer fazer tudo num só dia, mas depois o resto da semana não conseguem fazer muitas vezes nem aquilo que é básico. O objetivo é conseguir que todos os dias façam um pouco e haver aqui uma funcionalidade constante.
Estava a falar e estava a pensar, de facto, esta disfunção energética por um elevado consumo metabólico. ah, Houve umas coisas que eu estudei há uns tempos e que dava umas aulas de neuroimunologia e que eu dizia com frequência, esta coisa do sistema imunológico foi feito sobretudo para uma resposta que seja célere, o mais pronta possível. Eventualmente, na evolução do ser humano, estávamos expostos a cargas de stress muito curtas, ou íamos caçar, ou íamos lutar com uma tribo, ou uma coisa qualquer, e portanto isto havia uma relação neuroimune muito importante, entre uma resposta autonómica e imunitária muito comunicante e muito a preparar para o que vier, ou a preparar para combater uma infecção, se caso acontecesse. Mas depois, esta coisa, se continuar assim, esta ideia dos longos períodos de stress, por exemplo, estarmos enfiados todos os dias 3 horas no trânsito, por exemplo, esta ideia de que nenhum sistema vai aguentar uma resposta imunitária tão longa, porque isto é altamente metabólico, metabolicamente desgastante, e às tantas o paciente não morre da doença, morre da cura. E parece um bocadinho esta insuficiência energética, salvo se estou a brincar, mas não há graça nenhuma. Esta insuficiência energética depois não consegue, não, de facto, faz sentido não haver energia e esta gestão da energia ser muito bem pensada. Estava a pensar, se há estudos, por exemplo, na relação com o jejum intermitente, porque o jejum, uma das coisas que o jejum pode fazer eventualmente, 17 horas, 18, 19 horas, é a redução deste gasto energético, não tem que estar ocupado com a digestão, com outras funcionais do fígado, com outra coisa assim, pode haver como é que quer dizer, um rest, um metabolic rest, um repouso metabólico, não é? Porque não há tanta ativação. Não há estudos sobre isto, por exemplo, na relação com o jejum. Eu sei que uma das suplementações é esta a regulação da suplementação e dos minerais, e aquilo que eu estive a ler, ômega 3, CoK10, zinco, magnésios, fatty acids, mas depende também se houver uma desregulação intestinal, eventualmente os fatty acids podem ser importantes para o cérebro e para a mielina e para não sei o quê, mas depois podem não ser bons para o intestino, mas pronto. E existe coisas sobre assim específicas de terapêuticas de suplementos e nomeadamente do jejum e de outras coisas, ou não? Bruno, se me deixar Sim. responder, entrar aí um bocadinho, essa questão do jejum intermitente, a questão dos suplementos, Hum. todas as técnicas não farmacológicas nestes doentes, e eu falo com experiência do miúdo que há 4 anos tenho em casa, a noção que lhe posso dar é que isto é uma manta curta. Tenta-se tapar o ombro, destapou-se o pé, tapa-se o pé, destapa-se o ombro. É inacreditável a reatibilidade destes doentes a coisas básicas. Nós temos doentes a ter reações alérgicas a suplementos que bebés podem tomar. Uau! Nós temos doentes a ter PEM, isso aconteceu com o meu filho, por fazer acupuntura. Houve uma fase da vida do meu filho em que levei um colega para lhe fazer acupuntura e o Miguel ficava cada vez pior. Uau! Agora não, está noutra fase também e está a ser acompanhado com esta área e as coisas, e estamos a ter aqui uma ajuda. A questão do jejum intermitente, relativamente à EM, confesso que nunca encontrei nenhum artigo que me validasse e que a mim, enquanto mãe e profissional de saúde, me dissesse, olha, vou experimentar e vou tentar. Digamos que é uma doença, como a doutora Patrícia Pinto já disse, que está ainda muito mal estudada. Não temos assim tantos doentes nos ensaios e também há uma questão muito prática para isto. Nós não temos doentes diagnosticados. Hum. Nós, em Portugal, neste momento, se o Bruno quiser, nós temos esta resposta no Ministério de Saúde em Portugal, não há dados sobre quantos doentes é que temos com EM. Assim só à cabeça. Portugal não tem nenhum registro público onde se possa ir buscar e dizer, estão aqui, temos tantos doentes diagnosticados. Portanto, e o que acontece aqui em Portugal, de ser uma doença subdiagnosticada porque com facilidade é remetida para a psiquiatria, acontece certamente nos outros países. E, portanto, em tudo o que seja estudos, investigação, seja da parte farmacológica, seja de suplementação, seja de outras áreas da medicina integrativa, nós não temos ainda nada de muito palpável, acredito eu, acima de tudo, por este subdiagnóstico que vivemos de uma forma generalizada. Portanto, relativamente ao jejum intermitente, as minhas colegas também poderão dar a sua opinião. Eu, como profissional de saúde, ainda não encontrei, relativamente àquilo que é a EM, nada que, por exemplo, me estimule a conversar aqui com a doutora Patrícia, porque é ela que acompanha o Miguel, e diz assim, doutora Patrícia, vamos experimentar isto do Miguel? Nem nunca, porque também nunca encontrei nada que valesse a pena. Hum. Suplementação.
Sim, há suplementos, lá está que me diz a enfermeira Vânia, tem que ser adaptado caso a caso. Primeiro porque eles reagem a coisas que ficamos com as mãos na cabeça, como assim? O bebê Uhum. toma isto e não acontece nada. E eles têm uma reação, às vezes, até um bocadinho delicada. Depois, porque lá está, é os perfis que a doutora Patrícia falava há bocadinho e que a enfermeira Vânia também já abordou. Mesmo para a suplementação, não é o mesmo para todos. Eu e a enfermeira Vânia, neste momento, a associação está a desenvolver um programa em que uma vez por mês eu e a enfermeira Vânia atendemos online doentes com AM, que sejam sócios da associação, para a enfermeira Vânia fazer a gestão do pacing, para os ajudarmos a perceber esta gestão de energia, conhecer o doente, para os aconselharmos com alguma suplementação que já validamos e que já temos mão, porque não é? Já vamos tendo aqui alguns resultados, mas é muito caso a caso, muito caso a caso. E não sei se já seria o momento para introduzir aqui esta questão, porque o que nos aproximou foi a técnica de Perrin, e efetivamente aquilo que ainda não testei no meu filho, nomeadamente, e que há outras doentes muito interessadas, é a famosa técnica de Perrin, que certamente vai falar mais à frente, o Bruno, e que, pelos vistos, parece ser, neste momento, a única ferramenta não farmacológica à qual os doentes reagem bastante bem e têm benefícios passado poucas semanas. E, Uhum. portanto, do resto, a experiência que vamos tendo e os relatos, quer com as doentes portuguesas que já conhecemos, quer com grupos estrangeiros onde estou, de pais de adolescentes com a doença ou de outros doentes, é tudo muito caso a caso. Se há medicina personalizada, Uhum. é É. aqui. É Uhum. muito caso a caso. Antes de irmos a esse, ao que nos aproximou, deixe-me só fazer mais duas questões. A ideia parece senso comum, mas pode não ser por estes de pormenores todos. A ideia da regulação do ritmo circadiano parece uma coisa quase evidente, a importância da melatonina, que se descobriu há pouco tempo, na sua importância, não só no sono, mas no consumo, na absorção através de vários mecanismos, as espécies reativas de oxigênio, que é um dos problemas, por exemplo, e por isso tem um aspecto, uma área, um aspecto antioxidante muito importante, um mecanismo antioxidante muito importante. Parece que a ideia do sono, toda a gente diz na área de inflamação crónica e de dor crónica, é muito importante o doente. Essa de facto faz sentido, essa tentar regular o ritmo circadiano através de. E ter um bom sono, essa parece ser bom para os Sim, doentes no geral. Ok. assim, os doentes no geral têm um sono não reparador, mesmo passando 12 horas na cama, Bom. porque estes doentes muitas vezes deitam-se na mesma às 10 da noite e acordam só no dia seguinte à 1 da tarde, e mesmo assim têm sensação de Uhum. sono não reparador. Portanto, e nós temos alguns doentes já a fazer a melatonina, em que introduzimos aqui hábitos de higiene de sono, e mesmo assim eles têm estas alterações, porque têm aqui um sistema nervoso simpático sempre a prevalecer sobre o parasimpático, não é? Portanto, mesmo com estas medidas, não quer dizer que o sono vá passar a ser reparador. E o que é certo é que em todas as pessoas que nós conhecemos, eu acho que se uma, duas tem algumas noites que consiga sentir que o sono é reparador, a grande maioria não o é. E todas elas fazem suplementação, fazem a melatonina e têm, nem todas, mas têm hábitos de higiene de sono, de tentativa de regulação mesmo deste ciclo. Por acaso foi uma área que eu também abordei no meu programa, algumas estratégias para esta regulação, mas é muito complicado, nomeadamente, por exemplo, de manhã, a estratégia de abrir uma janela, a luz direta do dia, quando as pessoas não conseguem de todo Uhum. acordar, não conseguem de todo abrir os olhos e nem conseguem que ninguém as consiga acordar, porque estão num estado de tal forma de um sono, digamos, profundo, mas que não é reparador, que não conseguem fazer, não conseguem mesmo ter horários. Nomeadamente, nestas pessoas, os horários de maior atividade são horários da parte da tarde, são mais funcionais da parte da tarde. Entre as 3, 4 da tarde são as horas em que são mais funcionais. Portanto, quando até questionou aqui um bocado
do jejum intermitente, se formos a pensar, Fazem. pessoas que dormem que se deitam às 10 da noite e acordam à Também. 1 da tarde, já fazem o jejum intermitente. E o que acontece, se calhar até com elas, é que acabam por ter déficits nutricionais por estarem a fazer este jejum intermitente constantemente, que não conseguem acordar. Portanto, aqui é um bocadinho, passa-se um bocadinho o inverso, não quer dizer que seja em todos, mas nestes que realmente passam este período de tempo no leito, não é? Fazem esse jejum mesmo sem o querer. Bruno, se me permite só acrescentar que nestes doentes, claramente, é muito importante trabalhar os estilos de vida de uma forma muito, muito assertiva. Porque não adianta medicar um doente com naltrexona ou com mestinon se este doente faz uma dieta inflamatória, se este doente vive em stress emocional. Nós temos uma grande dificuldade com estes doentes, é que quando os queremos puxar para o apoio psicológico, eles fogem-nos. Eles fogem-nos porque todos eles andaram alguns anos, Bruno, a serem tratados com medicação psiquiátrica, a serem ostracizados pelos profissionais de saúde e pela família. Portanto, neste momento, quando a gente tenta e percebe que a pessoa até também não estará assim tão bem da parte emocional, fogem, não querem saber. Mas o que tem que ser trabalhado com estes doentes são os estilos de vida, como em qualquer patologia, isso, sem dúvida. A desbiose intestinal tem que ser estudada, a alimentação tem que ser muito bem pensada, as regras de sono que a enfermeira Vânia referiu, tudo isso tem que ser muito pensado. Contudo, enquanto que noutras patologias implementamos estas regras e vemos resultados em pouco tempo, aqui não. Mas isso não impede que nós não batalhemos para que a base seja bem feita, porque senão não há mestinon, não há LDN, não há droga nenhuma que vá funcionar nestes doentes se o base continuar a ser um processo inflamatório, tendo nós noção que a fisiopatologia desta doença assenta muito num processo inflamatório constante. Yeah. Só para terminar, mais 5 minutinhos, só para terminar, e já falamos então do que nos aproximou. Uma curiosidade, e se me permite, não tenho que responder. Ahm, Aliás, duas perguntas. O Miguel foi pela Covid, foi pelo SARS-CoV-2 que. O Miguel não teve nenhuma infecção Covid que saibamos antes de ficar doente. O Miguel era atleta federado e fazia testes Covid semanais para jogar e para treinar. O Miguel ficou assim após a vacina Covid. O Miguel, após a primeira dose, após a toma da segunda dose da vacina Covid, este quadro de encefalomielite miálgica instalou-se no dia a seguir, com dificuldade em andar, muitas dores nas pernas, uns sintomas muito estranhos, mas que resolveram em 48 horas e, portanto, passou. Não posso factualmente dizer o meu filho ficou assim após a vacina Covid, contudo, hoje em dia já temos mais casos descritos, a associação já tem outros casos em que efetivamente há uma grande possibilidade disto ter sido pós-vacina e quero fazer aqui uma declaração de interesses, porque este é um tema polémico e eu quero deixar isto muito bem claro. Eu sou enfermeira, não sou anti-vacinas. Agora, todos nós profissionais de saúde sabemos que qualquer vacina pode ter efeitos secundários. E, portanto, a vacina Covid-19, com certeza, e hoje em dia já existe publicação sobre o assunto, em alguns doentes deixou efeitos secundários. No meu filho, aquilo que parece mais provável é que tenha sido pós-vacinal. E pronto, e é com isto que temos que viver. Se me pergunta como é que eu me sinto em relação a isto, foi uma decisão tomada e agora temos é que viver e lidar com isso. E temos que, para estes doentes, quer tenham encefalomielite miálgica pós-viral, pós-stress traumático ou pós uma vacina Covid, o Estado português obrigatoriamente tem que ter uma resposta para eles. Esse é que é o foco da associação. Para mim, neste momento, é pouco ou nada importante o que é que despoltou o quê. Para mim, neste momento, é importante, a doença é invisível porque estas pessoas estão fechadas dentro de casa, abandonadas pela família, abandonadas pelo círculo de amigos e abandonadas pelo Estado português. Neste momento, um doente destes que entre num hospital, aliás, as doentes que temos no grupo, eu já tive esse medo com o meu filho, um doente destes que entre num hospital pode morrer por falta de conhecimento dos profissionais de saúde. Porque, por exemplo, uma anestesia num doente destes tem implicações gravíssimas, que se o anestesista que pega num doente destes não souber o que é que este doente tem, pode inclusivamente não saber manejar um doente destes numa anestesia, e estou só a dar um pequeno exemplo.
Portanto, independentemente da causa, neste momento, a missão desta associação é que o Estado português se responsabilize por estes doentes. E, portanto, é isto que eu tinha para lhe dizer. Sei que é um assunto sempre muito polémico, mas é o que é, e efetivamente teremos muitos mais oportunidades nós tivéssemos de ir aos órgãos de comunicação social, mais doentes neste momento tínhamos diagnosticado em Portugal. Yeah. É mesmo por desconhecimento. As sociedades estão cheias de preconceitos e cheias de coisas que não se pode falar, e é uma coisa É. irritante, porque isto, enfim, toda a gente sabe, mas ninguém quer falar, enfim. E, de facto tem sido cada vez mais estudos. Um dos problemas, até há pouco tempo falei com uma enfermeira, mas saiu uma tese de doutoramento interessantíssima, de uma teoria, de um doutorado na altura, doutorando na altura, sobre o problema na vacina Covid não se aspirava, ou havia diretrizes para não se aspirar. E, portanto, uma destas teorias era que aquilo provocava uma inflamação logo direta na introdução no capilar, logo endotelial. Era uma das teorias muito interessantes. Pronto, e que levava à cascata inflamatória, a tempestade de citocinas logo dentro dos vasos Sobre endoteliais. isso não tenho opinião. Não trabalhei como enfermeira nessa área. Só estou a dizer que são coisas que vão sair, de facto, Não, eu acho é que é preciso desmistificar. Acho é que é preciso as pessoas falarem as coisas pelos nomes e não serem fundamentalistas nem radicais. É só isto. e nem num Eu, lado nem no outro, claro que sim. exatamente, hoje os profissionais de saúde dividem-se em dois grupos. Aqueles que acham que ainda nem sequer existiu Covid, não é? Os, desculpem-me o termo, maluquinhos pela verdade, mas depois também temos aqueles profissionais que têm medo de chamar as coisas pelos nomes. Yeah. Ora, eu não tenho medo de dizer aquilo que acontece, o que eu estou a dizer neste momento já está validado pela comunidade científica e, portanto, vamos caminhar provavelmente num futuro para que isto deixe de ser um tabu e estes doentes possam ser ajudados de outra forma. Bom, parece muito razoável e subscrever é isso mesmo. E chega deste o sim, o não, o contra e o favor, é o caminho do meio, é a virtude. Quais são os critérios de diagnóstico da EM, só para ficar bem, e da Covid longa, só para ficar bem esclarecido? Se há critérios de diagnóstico e quais são, que os profissionais têm que estar atentos, os profissionais de saúde? São as náuseas, as cefaleias, eventualmente as parestesias ou distesias que falava a doutora Vânia, a ideia da fadiga extrema após esforço, não é? Físico. Há mais alguns critérios de diagnóstico. Como é que são avaliados? Não há critérios de diagnóstico, há critérios de classificação. Uhum. Os critérios de diagnóstico não existem. Estamos a falar de encefalomielite miálgica, não é? Os critérios de diagnóstico são muito raras as doenças que têm critérios de diagnóstico, porque a maior parte das vezes nós temos critérios de classificação para Uhum. uniformização de doentes. Aqui, claramente, o principal sintoma é fadiga, não é? Fadiga é uma fadiga com características específicas, é uma fadiga tem que se distinguir daquilo que é a fadiga de toda a gente que está cansada, não é? No sentido em que é uma fadiga que não recupera com o esforço e que é precipitada por vários fatores que não são só fatores do ponto de vista físico. Portanto, é uma fadiga que pode surgir, eu já disse isto antes, por um esforço do ponto de vista familiar, ou por um esforço do ponto de vista profissional, ou do ponto de vista psicológico. Portanto, não é só por um cansaço físico. Depois, dentro dos outros critérios associados, a fadiga é claramente esta, com uma duração superior, portanto, para se definir a sua cronicidade, nós consideramos o intervalo dos 180 dias, mas naqueles casos em que nós temos doentes com fadiga há mais de 90 dias, já podemos também assim valorizar, mas nos critérios mais recentes usa-se o intervalo dos 180 dias. Depois, associado a isso, vamos ter outras manifestações que são também, que devem estar presentes que ela já falamos aqui, que é o PEM, que é o Post-Exertional Fatigue, que é o doente que não recupera da sua capacidade, mesmo se conseguir fazer um repouso adequado, ou aquilo que nós considerarmos, ou se considerar também dormir. Depois vamos ter a presença da dor, uma dor de características uma dor generalizada, que até se assemelha com outra patologia também vulgarmente conhecida, que é a fibromialgia, que é uma dor de características sobretudo musculares em zonas de inserção, portanto tenossinovial, nas enteses, mas que é uma dor portanto, características nociceptivas, portanto é uma dor que não tem um ritmo inflamatório, pode ter um ritmo misto, não tem um predomínio noturno, mas também não tem um predomínio matinal, porque é uma dor habitualmente contínua,
que não tem características articulares, nem tenossinoviais, nem de envolvimento ósseo, mas sobretudo dor de inserção, dor que se associa com alodinia, dor à palpação, dor que se associa com hiperalgesia, isto é, que o simples toque pode causar uma intensidade da dor que não acontece noutras patologias. E depois temos a perturbação do sono, associado muitas vezes com a presença de insónia ou um sono não reparador, e a associação com a desautonomia, não é? Que já falamos aqui. Dentro da desautonomia, o mais característico é a ativação do sistema nervoso parasimpático, um ataque cardíaco, a hipotensão ortostática, com uma disfunção do ponto de vista gastrointestinal, com uma alteração, diarreia, obstipação e com cólicas abdominais, com a presença da hipersudorese, com presença até, às vezes, em algumas situações de quadros de hipertermia que são temporários, mas que na realidade não se traduzem, não são contínuos, como acontece em quadros de infecções agudas, com a presença das cefaleias, habitualmente são cefaleias de características mais do ponto de vista funcional, porque não têm um padrão típico e acabam por ser bastante incapacitantes e refratárias aos fármacos que nós tratamos mais simplesmente por uma cefaleia vulgar. E penso que não estou a esquecer de nada. Portanto, é da combinação da fadiga com a combinação de dois destes sintomas que eu falei, do sono, da dor, da desautonomia, que nós fazemos o diagnóstico. O diagnóstico é um diagnóstico inteiramente clínico, mas é inteiramente clínico, mas para o qual eu, a equipa, não é, que vê estes doentes, há um conjunto de exames que nós fazemos para identificar outras patologias que podem ter as mesmas características ou em tudo semelhantes às mesmas e que acabam por ter outras alterações. E aqui eu incluo sempre a função a tiroideia, a função paratiroideia, a função e a avaliação das estruturas, portanto, do envolvimento muscular inflamatório com as enzimas musculares, a exclusão de algumas doenças do foro autoimune, sendo que a mais comum e as mais comuns temos o lúpus e o síndrome de Sjögren, também dão fadiga. E depois e habitualmente eu também faço o doseamento do ponto de vista hormonal, porque também, como disse há bocado, também parece haver uma desregulação do eixo hipotálamo-hipofisária. É com muita regularidade que nós encontramos doentes com um hipercortisolismo, portanto, isto é, com uma redução isto é, uma redução franca do cortisol, sobretudo do cortisol da manhã e das outras enzimas do ponto de vista hipotálamo, de estimulação hipotálamo-hipofisário. E basicamente é isso que nós fazemos. E claro, fazemos as sorologias víricas dos vírus que são mais frequentemente associados com esta patologia, e aqui incluímos o Epstein-Barr, o parvovírus, o SARS-CoV, se for situações desse tipo, situações muito específicas de CMV, e em algumas situações em que há um quadro endémico ou que há uma exposição, também podemos fazer a sorologia da borrélia, mas na realidade a borrélia tem outras manifestações que, se não encontrarmos, não vamos sequer pesquisar. E com isto conseguimos esclarecer e excluir uma série de doenças. Isto não é um diagnóstico da exclusão, mas como em qualquer linha de diagnóstico, nós há um conjunto de séries de exames que nós fazemos para identificar outras doenças que podem estar em concomitância ou que tenham que ser excluídas porque podem ter um comportamento, sobretudo com a fadiga, como principal sintoma. E, portanto, no fundo, é isto que nós fazemos. Mas a história destes doentes habitualmente são consultas um bocadinho mais prolongadas, porque é uma história muitas vezes difícil, o doente já percorreu vários profissionais, a saúde, muitas vezes este é um quadro que é desvalorizado, que é atribuído sempre a um quadro psicossomático ou de disfunção de outro foro que não a da disfunção clínica, e acabamos por ter que fazer este encadeamento. Para quem tem este know-how não é difícil, hum, eh, mas é preciso ter estes algoritmos, não é? E na nossa cabeça. E nós na reumatologia funcionamos muito em toda a medicina, nós funcionamos por algoritmos, mas eu gosto sempre de começar daquilo que é o sintoma principal, ir juntando, excluindo e chegando ao diagnóstico final, e com isso consigo identificar a maior parte das doenças.
Pronto, quer dizer, tinha aqui, mas no fundo já falámos sobre isto também, na minha última pergunta, no contexto cá em nacional, o nível de reconhecimento e apoio por parte dos profissionais de saúde, as instituições oficiais, a enfermeira Manuela já falou sobre isso, as principais lacunas e desafios que ainda enfrentamos na sensibilização. Mas é um crescendo, cada vez temos mais doentes a serem referenciados, obviamente que não foi fruto só dos profissionais de saúde, porque gostaríamos que fosse muito melhor, mas a cada evento que nós fazemos, trazemos Hum. novos doentes. Obviamente que os meios de comunicação social acabaram por dar muito mais visibilidade, mas também o facto de se desenvolverem diferentes projetos e cada doente que nós recuperamos é um ganho, não é? Mesmo que por vezes a gente não seja muito útil em termos de orientação terapêutica, pelo menos conseguimos dar um rótulo ao doente e dar-lhe, explicar-lhe, e muitas vezes até dizer-lhe, olha, isto não é só da sua cabeça, existe mesmo uma fundamentação, porque também isso também é importante para os doentes, para as famílias e para toda a disfunção associada a esta patologia. Isso acontece, nós cada vez vamos vendo mais doentes, claramente ainda não estaremos certamente muito longe de chegar a todos, mas é com estas iniciativas que lá chegamos e contamos que os nossos profissionais e os nossos colegas façam também esse papel. É o nosso papel também. E deixa-me só acrescentar que também tem acontecido isso, e eu acredito que desta talk também vamos ter, se calhar, novidades, porque cada vez que nós conseguimos falar com profissionais de saúde, seja em congressos, seja em conferências, a verdade é que nós já temos tido doentes que chegam até nós porque médicos ou enfermeiros ficaram com conhecimento sobre e desconfiaram e encaminharam esses doentes para nós os podermos ajudar. E, portanto, já temos tido esse resultado. Os doentes chegam até nós, ou porque o próprio doente vê alguma coisa nas redes, ou porque ainda recentemente recebi uma médica com suspeita de EM, que foi um cardiologista do Alentejo que se apercebeu, porque acompanha a situação do meu filho, que se apercebeu que podia estar perante um caso de EM e rapidamente a encaminhou e ela tem o diagnóstico. E, portanto, certamente esta talk fará soar campainhas nas cabeças dos profissionais de saúde que nos estão a ouvir. Boa, e então assim terminamos com aquilo que nos aproximou no fundo, que eu vi sigo no Facebook, já não sei como é que lá chegamos, não interessa agora, mas vi as suas publicações, fiquei, como eu disse há pouco, sensibilizado e transmite esta energia e achei por bem, foi assim uma coisa quase por impulso, partilhar um podcast que eu fiz com o Dr. Raymond Perry há uns meses. E a enfermeira Manuela respondeu, para surpresa minha, a dizer que já o conhecia, já o seguia há uns anos, já tive quase para ir à Inglaterra, com o Miguel, por causa desta Perrin Technique. O Dr. Perrin é um personagem interessante, é um osteopata e é doutorado já há muitos anos e fala desta ideia da fadiga crónica e encefalomielite miálgica desde os anos 80. Acho que o primeiro livro dele foi de 89, salvo erro. Um, e por estranho que pareça, o que é que isto tem a ver com a osteopatia? É um osteopata e ele é um osteopata hands-on. E só para esclarecer alguém que não saiba bem o que é osteopatia, a ideia da osteopatia é uma terapêutica manual, mas que surge numa altura nos Estados Unidos onde a medicina ou a farmacoterapêutica que existia na altura, nos séculos, enfim, inícios do século XIX. Século XVIII era muito. Às vezes matava o doente pela curva, então havia, como é óbvio, não havia resposta às vezes para coisas complicadas e doenças complicadas e morria muita gente com gripes e coisas assim. Então surge nesta altura a ideia de uma medicina mais natural que olhasse para os mecanismos naturais de cura que eventualmente que existem no corpo humano e como é que podemos potenciar aquilo que hoje se diz que é o placebo, mas como é que podemos potenciar os mecanismos natural de cura num paciente. Então a ideia é assim muito generalista da osteopatia, movimentando o corpo e quem desenvolveu a osteopatia preconizava muito a importância do sistema neuroimunitário, dos movimentos dos fluidos, do sistema linfático e desta coisa toda. E através da mobilização do corpo, do aparelho musculoesquelético e neuromusculoesquelético, eventualmente eliminando aqui barreiras e toxicidade e melhor reabsorção de substâncias e melhor fluxo
vascular, etc. Pronto. E é neste sentido que aparece o Dr. Perrin, que estuda este assunto há algum tempo. Ele é um neurocientista e especialista em cefalomialgia, já fez algumas publicações e escreveu vários livros sobre isto. Ultimamente sobre a Covid longa, porque no fundo é a área dele desde os últimos década. Teve, aliás, está a desenvolver protocolos de estudo, quer fazer RCTs a large scale, a grande escala, e é por isso que também que está a formar tanta gente. É membro investigador e convidado no New York Institute of Technology, é investigador clínico honorário na Faculdade de Biologia, Medicina e Saúde, em Manchester, é membro do Corpo Docente Internacional de Osteopatia Deutschland, vencedor do Prémio de Investigação em Prática do Instituto de Osteopatia, professor sénior honorário na Universidade de Central Lancashire, no UK, e desenvolve esta técnica, a técnica de Perrin e este curso, no fundo, para uma intervenção na encefalomielite mialgica e síndrome da fadiga crónica, e também Covid longa, desde 1989. É uma formação onde vai aprender a avaliar, a examinar, a intervir, a identificar sinais físicos que ajudam, já falámos deles, que ajudam no diagnóstico da IM e da Covid longa e também fibromialgia, onde ele também faz estas relações. Sinais estes que foram confirmados num estudo que envolveu o NHS, o Sistema Nacional de Saúde no Reino Unido, no Hospital de Wrightington, no Reino Unido, não consigo dizer esta palavra bem, publicado no British Medical Journal, no Open Access, em 2017, que eu ponho também como referência, e é um workshop, basicamente um curso de 3 dias, que estou a organizar, que eu, esta forma, está a organizar de 20, 21 e 22 de fevereiro no Porto. E foi este, no fundo, aquilo que levou o interesse também o que nos aproximou, que levou o interesse aqui da enfermeira Manuela, porque ela já conhecia o Dr. Perrin, então, destas andanças, e que deu assim uma grande boa nova, que foi o que gostava de ser um parceiro na divulgação desta formação. E, portanto, esta formação irá ser realizada no Porto. Estamos em conversa com uma escola superior de saúde no Norte. Temos como parceria esta associação em movimento, o qual me agrada bastante, e, portanto, de 20 a 22 de fevereiro no Porto vai sair em breve nas redes sociais também este workshop de 3 dias com o Dr. Perrin sobre a Perrin Technique. É um workshop que irá abordar a neurociência subjacente aos sintomas físicos e sinais diagnósticos utilizados no rastreio da IM e da fibromialgia e da Covid longa. Inclui sessões práticas, materiais clínicos, casos clínicos. Ele tem uma large data de casos clínicos. Um, e pronto, e no fundo foi isto que nos aproximou assim num Sim. dia deste tema. E pronto. Dizer-lhe que, desculpe interromper, dizer-lhe que tomei conhecimento desta técnica de Perrin, eu estava a dizer mal, estava a dizer em francês, de Perrin, num grupo de Facebook, de pais do Reino Unido, de crianças desde 10 anos até já a entrar na idade adulta, e realmente na altura chamou-me a atenção a minha Ana, que é a mãe do outro miúdo, porque efetivamente os relatos são muito bons. Eu fiquei, não sei, não fui investigar aprofundadamente, acredito que independentemente da idade possa ter sempre bons resultados, mas claramente os pais que conseguiram hum, levar os filhos a fazer essa técnica, descreviam que parecia haver um agravamento nas primeiras 2 ou 3 semanas, mas depois os resultados e a melhoria era muito grande. Pronto, e efetivamente, na procura sempre de alguma coisa que possa ajudar Miguel, na altura ponderei ir para o Reino Unido, mas o Miguel já passou por fases em que esteve quase severo, quase bedbounded, e portanto eu não tinha como viajar com ele, ainda não tenho. E se calhar foi isso um bocadinho que me fez ficar quieta, não é? Olha, não consigo ir a tudo. Portanto, e já tinha andado em Portugal a contactar, por exemplo, contatei a AIO, a associação, para perguntar se havia em Portugal osteopatas que dominassem esta técnica, porque, não é? A osteopatia em Portugal, pelo menos naquilo que eu percebo, tem realmente feito um bom trabalho e temos profissionais de excelência, mas nunca encontrei ninguém que sequer conhecesse a técnica. E, portanto, foi muito interessante quando falamos no Facebook, porque temos amigos em comum, e, e juntou-se o útil ao agradável. Conversei com a enfermeira Vânia, que também já se foi inteirar sobre a técnica, conversei com a doutora Patrícia, e efetivamente tudo aquilo que
Vamos lá ver. Sobre a EM, evidência, vou dizer se calhar um grande disparate. Doutora Patrícia, perdoe-me. Sobre a EM, evidência nós não temos praticamente nenhuma. Nós temos ensaios clínicos agora a decorrer, não temos ainda cá fora evidência que diga isto é espetacular e funciona muito bem para a EM, ok? Portanto, tudo o que Em tenha termos algo, terapêuticos, sim. Em termos etiológicos, não. Em etiológicos sim, temos mas muita evidência, mas sim, para a mas prática, nenhuma. em termos mesmo de terapêutica, do Mestinon, do LDN, Não, nós não não, temos não. grandes ensaios clínicos, grandes RCTs publicados que nos digam Nada. com segurança vamos fazer isto. Portanto, daquilo do pouco que eu estudei, a técnica de pairing está na mesma situação, ou seja, há alguém que estuda, há alguém que já tem muita prática, que já tem muitos casos clínicos trabalhados. E nós estamos neste momento a medicar doentes, pelo mundo fora estão a ser medicados doentes com LDN, com Mestinon, com outras drogas, baseado maioritariamente em casos clínicos que tiveram bons resultados. E agora avançaram os ensaios clínicos, não é? E, portanto, tudo aquilo que de alguma forma apresente evidência, interessa-nos. E é uma E, evidência, portanto, é uma evidência muito interessante. Este homem tem 30 anos de séries de casos de estudo. Quando começa a falar nos seus workshops, sim, tem séries de casos de estudo com muito sucesso. E é interessante porque ele fala muito do sistema linfático e da importância desta neurotoxicidade e da importância da drenagem por esse sistema linfático. Ah, ah, e basicamente por estímulos mecânicos e manuais. Ele agora no New York Institute of Technology estão a estudar, para já estão a fazer, querem fazer RCTs de large scale, cohorts que são seguidos com follow-up mais longo, porque na terapia manual tem esta coisa que normalmente são estudados só umas semanas ou 1 ou 2 meses e esta coisa mais longa, mas depois o que é muito importante neste tipo de técnicas, e é isso que eles estão a fazer no New York Institute of Technology, é estudar biomarcadores, o que é que acontece pós-técnica, in situ e sistemicamente, e durante quanto tempo, e depois como é que modula outras atividades noutros sistemas e noutros eixos, e etc. É esse, eventualmente, o futuro. E eu acho que também não é só por a estimulação manual, linfática e linfática, não é só por isso. Hoje sabemos, a área da terapia manual, da osteopatia e da fisioterapia, que é muito contemporâneo hoje em dia tem a ver com a importância do safety e do toque e do sistema interoceptivo que regula muito a parte emocional, mas também neuroimunitária, por vias das ínsulas e das amígdalas e córtex pré-frontal e coisas assim. Portanto, eventualmente, a osteopatia, a fisioterapia, a enfermagem de reabilitação, pelo aspecto do contacto, do toque, do reassurance, do safety, todo este fator contextual, fatores contextuais importantes na sensação de segurança, de acompanhamento, de toque, de harmonia, de bem-estar, faça induzir respostas modulatórias e anti-inflamatórias. lá está. Uma equipe multidisciplinar baseada na melhor evidência, é aquilo que nós procuramos. Fixe. Muito obrigado a todos. Adorei o podcast. Adorei. Obrigado, Bruno. Foi muito Obrigado, bom. Ana. Obrigado. E, Obrigada. Até e breve. certamente que vamos ter daqui bons resultados. Boa, amanhã publicamos assim que tiver o link eu partilho no YouTube. Ok? Obrigada. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Então, boa Até noite. breve. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Oi. Uhum.